Boa tarde, nós somos a equipe Amazon e iremos falar sobre a gasolina. Bom, primeiramente, a estrutura molecular. A fórmula da gasolina ela pode variar muito, podendo haver de 4 átomos de carbono até 12. E é essa quantidade de átomos de carbono que vai indicar o seu poder de octanagem. E a octanagem se refere à capacidade de um combustível resistir na câmara de compressão do motor, sem explodir até haver a ignição das velas. Mas, de um modo geral, ela pode ser considerada um octano. Ou seja, ela possui 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. Pelo fato da gasolina só ter carbonos e hidrogênios, ela é considerada um hidrocarboneto. A fórmula molecular da gasolina pode variar muito, mas ela é mais utilizada sendo o C8H18. Agora, a gasolina aditivada. A diferença principal entre a gasolina normal e aditivada é que esse combustível recebe a adição de substâncias denominadas dispersantes e detergentes. São elas que são responsáveis por limpar o motor, digamos assim. Existem 2 dispersantes e detergentes que são geralmente utilizados na gasolina aditivada, sendo o tetraetil chumbo ou MTBE. O primeiro deles é o tetraetil chumbo, que é a substância orgânica formada por 4 grupos de etil e pelo metal chumbo. Entretanto, quando a gasolina com esse aditivo é queimada, ela libera grande quantidade desse material, desse metal pesado na atmosfera, poluindo o ar e, consequentemente, o solo. Em decorrência de toda a poluição provocada por esse aditivo, sua utilização foi vetada em diversos países. Porém, como seu preço é muito atrativo, ainda é bastante utilizado na produção de gasolina aditivada. E o outro é o MTB. Esse aditivo é mais utilizado atualmente no lugar desse aqui, pois ele não libera um metal pesado e não produz tantos gases tóxicos no seu processo de queima. E, por último, a gasolina adulterada, que uma gasolina adulterada é quando se adiciona algum composto em maior quantidade na gasolina ou algum composto prejudicial, com o intuito de fazer com que a gasolina seja mais rentável. Geralmente, essa adulteração é feita acrescentando-se etanol, que a medida máxima, que é considerada boa, é entre 20% e 21% do volume, mas geralmente é colocado mais para fazer com que a gasolina rende mais. Além do etanol, também pode ser adicionado óleo diesel e querosene, por serem mais baratos e perfeitamente miscíveis à gasolina. E também são utilizados outros solventes, como o agarás e solvente para barro. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de extração e produção. A gasolina ela é produzida a partir do petróleo, um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares. Seu processo de extração se deve através das plataformas de produção. Elas são grandes estruturas com instalações para perfuração de poços para explorar, extrair e armazenar e processar o petróleo e o gás natural. Essas plataformas elas extraem o petróleo localizado no fundo do mar, levando à superfície, onde ele é separado de outros compostos, como a água e o gás. Em seguida, o petróleo ele é transformado até os terminais de granéis líquidos, que são instalações utilizadas para recebimento, expedição e armazenagem de biocombustíveis, petróleo e derivados líquidos. Depois do terminal, o petróleo segue para uma refinaria, onde passa por 3 etapas de refino: a separação, a conversão e o tratamento. Na separação, o petróleo ele vai ser aquecido em altas temperaturas até ele evaporar, e esse vapor ele volta ao estado líquido conforme resfria em diferentes níveis, dentro da torre de destilação. Em cada nível existe um recipiente que coleta determinado subproduto do petróleo. Na etapa de conversão, pega as moléculas pesadas que foram contidas no processo de separação e elas vão passar por um processo de conversão, que faz com que as moléculas se tornem bem menores, assim dando origem a subprodutos, incluindo a gasolina. Isso vai aumentar o aproveitamento do petróleo. No processo de tratamento, vai ser retirada grande parte do enxofre do combustível produzido, e dessa forma vai ser garantida a produção da gasolina com um ultra baixo teor de enxofre. Essa gasolina ela vai ser conhecida como tipo A, que sai da refinaria sem nenhum aditivo para diversas distribuidoras. Em todas as distribuidoras, a gasolina recebe a adição de etanol. Essa adição aumenta a octanagem do combustível e ajuda a baixar a emissão de gases poluentes. Bom, eu vou falar sobre os poluentes gerados pela química. O principal produto da combustão da gasolina é o dióxido de carbono. Mas, infelizmente, os gases do escapamento do automóvel contêm muito mais substâncias do que apenas o dióxido de carbono. Os poluentes mais comuns gerados pelo escapamento de um carro incluem óxido de nitrogênio, que é o nitrogênio e o oxigênio no ar que se combinam de várias maneiras. Monóxido de carbono, produto típico de um dos motores de combustão interna, é formado porque a combustão é incompleta. Hidrocarbonetos
não queimados. E nem todos os hidrocarbonetos são consumidos durante a reação, porque a fase de combustão é muito rápida. Podem ser evitados com catalisadores. Tem a função de transformar os gases de escape em substâncias inofensivas. Os catalisadores podem eliminar monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos, fazendo que hajam com bastante oxigênio. O problema é que os catalisadores não exercem sua função perfeitamente e alguns dos poluentes escapam. Os poluentes gerados por automóveis são mais notáveis em dias quentes de verão. Bom, eu irei falar sobre os impactos ambientais e os tipos de gasolina. Cada tipo de motor possui uma determinada potência e exige diferentes qualidades de gasolina. Porém, como todos funcionam por meio de combustão, não existe nenhuma combustão que não libere gases tóxicos. Todos os 3 tipos de gasolina, comum, aditivado e premium, poluem o meio ambiente. Quanto à poluição atmosférica causada pelos produtos da combustão, a que menos polui o meio ambiente é a premium, porque ela emite menos enxofre durante a queima. Os gases de enxofre na atmosfera podem reagir com a água da chuva, gerando ácido sulfúrico e aumentando o problema da chuva ácida. O resultado são danos para os vegetais, contaminação de rios, lagos e outras águas superficiais. Quanto à disputa entre a gasolina comum e aditivada, a comum é mais poluída atmosférica. Isso ocorre porque a aditivada mantém limpos os bicos injetores, reduzindo a formação da goma e, em consequência, as emissões de monóxido de carbono e de hidrocarboneto. Agora, quanto à contaminação da água e no solo freático e do solo, as 3 gasolinas podem ser poluidoras por meio de vazamento em postos de distribuição. Sobre a gasolina e o etanol, na hora de abastecer o veículo e escolher entre álcool e gasolina, o consumidor pensa logo no bolso e muitas vezes, sem saber, acaba não considerando os prejuízos ao meio ambiente. A prova disso é que desde 2009, por falta do incentivo do governo federal, as vendas de etanol despencaram 43,8%. Já as da gasolina subiram 47,6%. O grande problema é que, segundo especialistas, a gasolina e o diesel contribuem muito mais para o aquecimento global, enquanto o álcool é cerca de 90% menos poluente para a atmosfera. Há cerca de 2 anos, muitos consumidores já não utilizam mais o etanol, porque a diferença entre os preços da gasolina e do álcool não compensa. Um estudo do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP mostrou que se o etanol fosse utilizado em 100% dos veículos da região metropolitana de São Paulo, durante um ano, teriam evitado 130 mortes e 8.002 internações por doenças respiratórias. Sobre o aquecimento global e o efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, contribuem para causar aquecimento global. Um carro médio rodando 30 km por dia em um ano emite uma quantidade de gases de efeito estufa que necessitaria de 17 árvores crescendo durante 37 anos para absorvê-lo. Uma forma de não contribuir para isso é diminuir o uso do automóvel. Eu vou falar da reação de combustão. A combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, libera calor para o ambiente. Esse tipo de reação é muito comum, já que a maioria da energia que consumimos é derivada da queima de combustíveis. O exemplo disso é a gasolina. Esse composto é formado somente por carbono e hidrogênio. E para que uma combustão ocorra é necessário um comburente, o oxigênio. Combustíveis são materiais que emitem calor ao reagirem com oxigênio em processo de combustão. Essa propriedade permite que uma quantidade de massa de um combustível desempenhe um papel de reservatório de energia, capaz de armazená-la em sua estrutura química até o momento de ser usada. A quantidade de energia sob a forma de calor que o combustível pode fornecer quando queimado completamente chama-se poder calórico. No caso do automóvel, os combustíveis mais comuns são a gasolina e o álcool. Além do poder calórico, outra propriedade importante dos combustíveis é a maneira como eles explodem. Não basta um motor ser alimentado por um combustível capaz de explodir. É indispensável que a explosão ocorra de um modo regular, no tempo e no modo projetado, para provocar o aproveitamento esperado das pressões internas, sem produzir ondas de choque que possam danificar os mecanismos. A gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos, que na média típica pode ser representada por CO8H18. Assim, a combustão completa da gasolina é definida na equação CO8H18 mais 25 sobre 2, O2, igual a 8, CO2 mais 9H2O. Quando passamos do ideal para o real, a combustão no motor é incompleta. As reações de oxidação, que deveriam combinar oxigênio e carbono, gerando dióxido de carbono, não se completam, resultando na formação de monóxido de carbono, um poluente tóxico. Os combustíveis possuem ainda outras substâncias químicas em sua composição, que reagem na combustão formando outros compostos. Um exemplo é o enxofre, presente na gasolina, que reage com oxigênio ou hidrogênio, formando SO2 e H2S. A combustão incompleta também produz óxidos de nitrogênio, além da fuligem preta típica dos motores mal regulados.
Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito da economia sobre a gasolina. Um estudo divulgado em março deste ano revelou uma lista com 100 países que possuem o litro de gasolina mais caro do mundo. O Brasil aparece na relação ocupando a 60ª posição, cobrando aproximadamente R$ 4,45 por litro. Se observarmos apenas os países da América Latina, o Brasil ficaria na 4ª posição, perdendo apenas para o Uruguai, para o Peru e para o Chile, cobrando R$ 6,27, R$ 4,89 e R$ 4,47 pelo litro. Já os países com os preços mais altos e mais baixos, temos o Hong Kong no topo da lista, graças ao preço de R$ 9,69 pelo litro da gasolina. Na sequência aparece Palestina e Israel, onde é preciso pagar cerca de R$ 8,35 o litro e R$ 8,05 o litro. Observando a outra extremidade dessa tabela, temos a Arábia Saudita. Os motoristas precisam pagar apenas R$ 1,78 por cada litro, e o Cazaquistão vem em penúltimo lugar, com o mesmo preço na Arábia Saudita, enquanto a antepenúltima posição fica com o Egito, que é de R$ 2,13. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do tipo de gasolina. A gasolina premium, uma das principais diferenças da gasolina comum está no valor da octanagem, que é superior das gasolinas comum e aditivada. É o mínimo de 91 de índice de antidetonante, ou seja, é muito mais alta em relação às outras. Ela tem uma coloração levemente amarelada e pode ser usada em qualquer veículo movido a gasolina. Praticamente todas as gasolinas premium do mercado são aditivadas. A gasolina formulada, ela surgiu em meados de 2011 e 2012. Segundo a ANP, toda a gasolina produzida aqui no Brasil, ela é formulada. Inclusive em outros países, ela é geralmente mais barata e é preparada com uma mistura de correntes de hidrocarbonetos. A gasolina formulada, ela pode ser produzida por agentes econômicos, formuladores e centrais petroquímicas, que devem ser autorizados pela ANP ou refinaria. A gasolina de aviação, ela é feita por um processo de refino derivado do petróleo, e nela contém cadeias de 11 a 12 carbono, sendo utilizada principalmente em aviões com motores movidos a turbina. Agora, como funciona um posto de gasolina? Os tanques, eles vão ser abaixo do solo e são de aço carbono e têm capacidade para até 30 mil litros. Alguns postos, eles vão possuir o equipamento de monitoramento eletrônico, que vão mostrar o volume e altura do combustível no tanque, a temperatura e o quanto foi vendido. Eu vou falar quais fatores influenciam no preço da gasolina. O preço praticado ao consumidor é composto por 3 parcelas: realização do produtor ou importador, tributos e margem de comercialização. No Brasil, esta margem de comercialização equivale às margens brutas de distribuição e dos postos revendedores de gasolina. Vou falar sobre qual gasolina seria a mais adequada para abastecer o seu carro. Veículos modernos, principalmente os importados, com compressão maior ou igual a 10:1, necessitam de uma gasolina com maior octanagem para poder desenvolver toda a potência do motor. Já os veículos com injeção eletrônica podem abastecer com a gasolina Petrobras Grid, que contém aditivo especial, que é um redutor de atrito, além de detergentes e dispersantes, que garantem maior desempenho e máxima eficácia. A gasolina comum pode ser usada por qualquer veículo com motor flex ou a gasolina. Bom, e agora a conclusão. Bom, a gasolina é um combustível composto por hidrocarbonetos, ou seja, é formado por carbono e hidrogênio. Dentre todas as variáveis da gasolina, existem 3, sendo a aditivada, a premium e a pódio. Sendo em relação à gasolina comum, a sua combustão completa gera 8 moléculas de CO2, ou seja, cada uma molécula de CO8H18 gera 8 moléculas de CO2. Sendo assim, a gasolina é um combustível extremamente poluente, pois o dióxido de carbono pode criar diversos problemas a âmbito mundial. Focando mais no CO2, ele é um composto químico essencial para a vida aqui na Terra, pois ele participa da fotossíntese de diversas espécies de plantas e também mantém o aquecimento e a temperatura correta do planeta. Porém, quando ocorre um grande aumento da emissão de CO2 na atmosfera, isso acarreta alguns problemas ambientais, como ilhas de calor, poluição do ar, que causa doenças respiratórias e cardiovasculares, intensificação do efeito estufa, ou seja, o aquecimento global, aumento da temperatura média dos oceanos, causando assim o derretimento das calotas polares, consequentemente a elevação dos níveis oceânicos. E por último, o aumento de CO2 nos oceanos eleva o nível de acidez, e isso é um grande problema, pois com acidez maior, algumas espécies marinhas, sendo peixes, algas ou corais, não conseguem sobreviver, assim acarretando em destruição de ecossistemas e da cadeia alimentar também. É isso.